Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 18 de agosto, mais uma terça-feira, e vamos para as atualizações do dia. Lembrando que, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom, pessoal, Ibovespa ainda segue naquele lenga-lenga, arame enfarpado, costurando o suporte prévio da faixa dos 167.600, que nesse instante segue funcionando como resistência. Nós tivemos aí desde o final de semana passado até o momento, por enquanto início ainda da semana, essa região aqui servindo como resistência para o Ibovespa, tá? Diversos testes e falhas nessas regiões. Para cima, se soltarem o elástico do Ibovespa para correção, mira a região de resistência curta, né, a faixa ali dos 172.500, que é a máxima dessa barra que renovou o fundo, e para baixo, meus amigos, seguimos em busca da região dos 163 mil pontos como próximo alvo para baixo de continuidade para o Ibovespa. Beleza? Enquanto isso, o dólar negociando em alta de 0,26. Lembrando, o Ibovespa no momento negocia 0,30 negativo, acho que eu não comentei. Dólar tem suporte curtíssimo prazo na região dos 5.017. Acima o papel mira a faixa agora dos 5.300, tá? A região de resistência principal aqui para cima, por enquanto brigando na linha de tendência de baixa aí de médio prazo, tá? Petrobras segue travada, para cima tem resistência nos 43, 45, para baixo suporte nos R$ 40. Vale 3 segue aqui ainda congestionada no curto prazo também, para cima ponto de resistência no 76, para baixo no 69. Olhando o cenário internacional, um dia mais negativo, com S&P 500 negociando aí uma queda de 0,60. Deixa eu só ajustar aqui, cabeção, aí. S&P 500, após renovar a máxima no final de semana passado, abre uma correção, no momento perdendo fundo de curto prazo, podendo voltar à região de topo anterior, né? Ou seja, o antigo topo histórico, que era uma resistência, pode servir agora como eventual região de suporte, tá? Essa faixa dos 7.500 pontos para o S&P 500, uma correção normal dentro desse último impulso de alta no curto prazo, né? O Nasdaq abre uma correção mais forte, né? 1,70 aí de queda em região de topo, está um pouco mais fraco do que o S&P, que renovou a sua máxima histórica, enquanto o setor de tecnologia, que é o Nasdaq, ainda bate cabeça para romper seu último topo, que inclusive era a máxima histórica, e agora abre defesa. Tá? Hoje caiu 1,70, para baixo mira teste de fundo nos 29.000 pontos. Dow Jones segue o processo de correção, né? Hoje já formando aqui um doji, ou seja, contração de volatilidade, dentro do esperado, né? Movimento de alta, dentro de um canal de alta, renovação de máxima histórica com renovação de um impulso de alta, processo de correção por enquanto em formato de uma bandeira, mais abaixo aqui seria ainda melhor porque ele viria abaixo da mínima dessa última barra de alta e entraria aqui na zona de topo anterior, ou seja, troca de polaridade, tá? A zona S que é os 53.180 pontos, que inclusive até eu estou olhando aqui para ver se rola alguma entrada de day trade ou swing trade nessa região para o índice Dow Jones para tentar um eventual retorno lá para a linha de resistência do canal de alta, tá? Então fico de olho para o setor industrial dos Estados Unidos. DXY segue fraco, negociando a uma leve alta de 0,06, bem próximo da estabilidade. Enquanto que o minério de ferro segue ainda mais fraco, movimento de alta por enquanto só repique, testando antigo ponto de suporte, agora como resistência na faixa dos 97, 98 dólares. Tá? O Brent segue a movimentação mais para cima, negociando a 2,04% positivo de alta, mas sem nenhum cenário aqui com mudança de contexto do que nós vimos desde o início da semana passada, né? Para baixo segue suporte nos 77 dólares, para cima principal ponto de resistência no momento a faixa dos 99. Eu separei aqui a soja também para nós acompanharmos, dado que no médio prazo a commodity aí fica interessante. Tá? Nós temos aqui um pivô de alta no tempo gráfico diário, tá? Isso aqui é tempo gráfico mensal, mas começa a estruturar por enquanto o que aparenta ser
um canal de alta, tá? Tempo gráfico semanal, nós estamos no principal ponto agora de briga, ou seja, aquela região de trava que eu sempre comento em ações, dado que nós temos o último topo extremo que gerou esse impulso de baixa. E por enquanto o preço, apesar de toda essa alta, ele trabalha ainda dentro desse cenário, onde o ponto principal de resistência é esse topo dos 1.800, que foi o responsável por renovar a mínima, e aqui o fundo. Tá? O preço ainda trabalha nessa região e nós estamos exatamente testando essa faixa agora. Tá? Olha. Então a soja, né, precisa ali ganhar a região dos 1.200, 1.300 para romper o principal ponto, mas por enquanto segue expectativa mais de alta para o médio prazo, tá? O que operações na ponta compradora fazem mais sentido no momento. Apesar de, nesse exato momento, ainda não tem nada para ser feito, tá? Mas eu separei aqui para olhar com mais calma. O ouro, ou seja, os metais corrigindo um pouco mais forte hoje. Ouro caindo 1,5. Abaixo tem fundo de curto prazo nos 4.300. Abaixo mira ali a região dos 4.200. Prata também abre correção um pouco mais forte hoje, né? Lembrando que está brigando numa região de resistência desse processo de correção de médio prazo, região de resistência na faixa dos $68 e um topo interno do movimento dos 67. Ganhando 67, a prata abre espaço para buscar os 71 e mais acima que o principal ponto onde tem bastante troca de negociação e uma resistência importante, né, com bastante fluxo, a faixa de $76 para curto prazo. Tá? Para baixo, região de suporte para avaliar defesa compradora, toda essa faixa da prata entre os 58 e os $60, tá? Tudo aqui pode servir como uma região de suporte, inclusive dando possibilidades para recompras no curto prazo, caso tenha contexto aqui nessa região, tá? E para médio prazo, aí já entendo que toda essa faixa dos 58, 55 e lá abaixo entre os 50 e 45 são bons pontos para montar, ou seja, comprar ali, pensando mais para médio e longo prazo aí, né? Em média 12 meses para frente, tá? Ao final ali de 2027. Então, é uma observação para posições de fato mais longa. E não recomendo que vocês montem essa posição sem entender o mínimo um pouco sobre o ativo, se tratando do metal, seja ele qual for. Tá? Se é prata, se é ouro, pelo menos entender o básico hoje aí com inteligência artificial, enfim, no Twitter, que eu já mostrei diversos analistas lá fora que são bem renomados e que trabalham, são analistas exclusivos de metais, para você entender o que faz o preço desses ativos se movimentarem, tanto para cima quanto para baixo, e o que influencia a relação da economia com esses metais. A taxa de juros subir ou cair é negativo ou é positivo para os metais? Para aqueles, né, qual que é o cenário em que se torna atrativo e eu vou aguardar um movimento de alta, ou seja, um futuro mais positivo para os metais. Eu entendo que a inflação vai continuar subindo, a dívida dos Estados Unidos continua subindo, né? Os juros ainda está estagnado lá fora, né? Isso é negativo no curto prazo, mas no médio e longo prazo é positivo, enfim, tudo isso engloba, tá? Eu não montaria posição, pelo menos eu, quando eu vou montar essas posições mais longas, eu fico muito mais confortável não só fazendo as entradas por gráficos, que você também pode fazer isso, mas para essas posições longas eu sempre gosto de, eu digo, xeretar ali quem sabe mesmo e quem entende do setor de maneira fundamental, né, que já trabalha com isso há muito tempo, e que lá fora existem diversos analistas que soltam ali pelo Twitter análises que muito delas são pagas, mas parte dela, pelo menos ali, é gratuito, né? E a partir daquele tanto de informação, um pouquinho de um pouquinho de outro, você consegue pelo menos fazer umas pesquisas para ter uma noção do que influencia ou não. Beleza? Cripto segue ainda mais lateral, né? O Ethereum 0,16 de alta. Por enquanto, ponto de trava de resistência segue na região dos $2.000, tá? Precisa vencer essa região com força compradora. E aí nós miramos um pouco mais acima os 2.200, mais amplo 2.500. Por enquanto, muito fraco o cripto ainda, mas também sem força para continuar caindo. O Bitcoin idem. Soluço, cara.
Cobre negociando um pouco mais forte de queda hoje, 2,16, tá? Lembrando que o cenário que eu estou olhando aqui para o cobre, essa possibilidade que seria bem interessante, seria no tempo gráfico semanal ele ajustar essa correção do preço, que está lá na região de topo, mas muito forte, né? Correção bem curta, faz um bom tempo que ele não faz uma correção mais para baixo ampla. Deixa eu mudar aqui. Seria alinhar o preço aqui com a correção com esses indicadores do tempo gráfico semanal de volatilidade com desvio padrão, tá? Ou seja, o descanso aqui no 50%, ou até então lá embaixo, tá? São os dois pontos. E o indicador aqui de força também, por enquanto, mais lateral, que reflete a movimentação do preço, tá? Então seria fazer esse ajuste ali pelo diário. Segue uma reacumulação por enquanto em topo para o cobre. Abaixo busca ali a faixa dos 6 dólares. Paládio mais negativo, negociando aí 3,33 de queda no momento para baixo. Zona de suporte 1.200, tá? Mas por enquanto bastante agressão na venda, barra grande. Então atento que ele, né, pode sentir dificuldade para segurar aqui e fazer teste mais amplo. Para baixo mira suporte do 1.230. Tá? Ainda siga acompanhando aqui possibilidade de defesa compradoras para tentar montar mais algum day trade, algum swing trade ainda aqui nessas regiões, tá? Platina idem, testando região de resistência, reacumulou, né? Se perder fundo de 1.700, mira teste em suporte abaixo, tá? E toda essa faixa aqui do 1.600, avaliar ainda a defesa compradora para atuar no curto prazo, quem sabe na compra, tá? Seja para day trade, um swing trade nessa região com defesa compradora, eu acho interessante avaliar, tá? E aí para médio prazo, mesma coisa para prata. Essa faixa aqui, né, entendendo que ele pode fazer uma correção ainda, ou seja, mais um impulso de baixa no curto prazo. E aí é toda essa faixa ali embaixo de 1.400 a 1.200, servindo como possibilidades de compra em montagem de posição de médio para longo prazo. Adendo que mais do que ouro e cobre, ou mais do que ouro e prata, paládio, mas principalmente platina, é muito mais volátil, tá? Então vale esse adendo aí para vocês. O alumínio 1,10 negativo, o urânio sofre um pouco mais hoje, chegou a estar caindo 4%, no momento 3% de queda, níquel próximo do zero, lítio leve recuperação, negativo, né, no caso. As agrícolas segue mais aqui próximo do zero, com destaque para o café, que ainda segue esse triângulo, cara. Eu gostaria muito de ver o teste na região dos 292 dólares, tá? Pô, ele forma esse triângulo dentro desse impulso de alta, a concentração de negociação bem aqui no meio. Vácuo de liquidez aqui também, né, cara? Essa reacumulação que ele não corrige 50% de toda essa perna. Cara, se ele fizesse um movimento para baixo aqui, ó, rompesse suporte desse triângulo e depois viesse para romper topo, ó, isso aqui seria lindo, tá? Isso aqui seria lindo. Lindo de verdade. Pena que o mercado não faz o que nós queremos, né? Aveia não, trigo por enquanto não, ainda segue o mesmo contexto que eu comentei daquela vez, estou procurando por recompras de swing trade mais na correção. Cacau 2%, arroz ainda forte 3%, né? Eu também trabalhando ali com expectativa de alta no médio prazo. A soja já falei, cotton não. Olhando as ações ligadas aos metais, ouro, um dia mais negativo, né, para ambas. Ouro negociando em queda 3%, cobre em média 3% de queda também dentro dos ativos, enquanto que prata levemente em queda também de 4%, com destaque aí para AREC, né? Quem sabe, por enquanto, suporte de curto prazo, a região aqui dos 2,30 dólares, tá? Para cima, resistência dos 3,44. Deixa eu olhar aqui só as duas médias de referência. Tá, show de bola. Urânio, um dia um pouco mais forte de queda, negociando em média 3,5% e 4% de queda. Energy Fuels voltando para fazer um pullback de curtíssimo prazo, zona de decisão na faixa dos 13. Se fizer um pivô no curto prazo, abre espaço para buscar 18. Mas eu queria que fizesse um movimento para baixo ainda para comprar mais ali para médio prazo, né? A Denilson ainda está aqui em processo de correção. Alumínio sofre uma queda hoje um pouco mais forte, em média 3,5%, com destaque para Calu caindo 12%, tá? Ficando de maneira bem lateral em topo.
Platina no negativo em média 4%, níquel idem, lítio idem. Tudo bem? Voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando aos senhores que fico sempre à disposição para responder a dúvida de vocês e análise também a pedido de vocês. Tá? Basta deixar nos comentários o ativo que você deseja, enfim, se tiver algum tempo gráfico também de preferência, pode deixar, não tem problema, e eu sempre respondo no dia seguinte. E lembrando que, caso você já esteja posicionado em algum ativo com base em análise técnica e tenha dificuldade para colocar um stop, né? Mas se você tem dificuldade para colocar um stop, você não deveria nem ter aberto uma operação, porque eu acredito que o básico é pelo menos você saber ali onde você colocar no mínimo o seu stop, tá? Mas tem dificuldade para definir alvo 1 ou alvo 2, enfim, deixa aqui, coloca o seu preço médio, que facilita eu te passar um contexto, mas eu também ajudo você ajustar ali a sua operação, caso necessário. HP Vida, depois desse gap aqui, meus amigos, já era, né? Mataram o papel. 3% de alta, não vejo nada no papel. Asa 3, não vejo nada por enquanto, só repique. Tá? Não vejo compra, também não vejo venda aí. Até passaria uma linha de tendência de baixa aqui, né? Depois eu ajusto isso, vamos ver. Estender aqui num canalzinho nessa aqui. Canalzinho de baixa no curto prazo. C&A, destaque de queda, setor de consumo aí tomando uma porrada, tá? Bem feio. Mas também não tem compra, não tem venda, né? 2 semanas consecutivas caindo em linha reta, cara. Nem ligou para os suportes aqui, olha. Veio direto. Putz, cara, até para vender é ruim, né? Colocar as médias, enquanto não voltar no mínimo da 10 e na 20 do diário, cara, para vender fica péssimo, né? No semanal o papel mira. Ficou feio, hein? Cara, o alvo é 7,04, tá? Provavelmente venha direto para cá, ó. Bem feio aí, C&A. Curi 3, setor imobiliário, ainda está travado numa região de venda. Se fechar hoje que esse engolfo sugere continuidade para baixo, tá? O semanal em região de decisão, olha, o diário fechando aqui com engolfo de baixa, em cima da região de resistência aqui anterior, né? Olha que nós já tínhamos marcado, deixa eu só ajustar, porque ele tirou o desenho por conta do ajuste do preço no gráfico, né? Pagamento de dividendos. Cara, para baixo o papel mira a região dos 28, tá? No momento nós temos a defesa dessa primeira barra de rejeição, que o stop está aqui em cima. E fechando com esse engolfo hoje, uma micro defesa por enquanto um pouco mais abaixo. Cara, quem sabe 50% desse movimento, desse engolfo, sugere aí nos próximos dias uma tentativa um pouco mais para baixo, tá? Talvez olhando 60 minutos. Mas está na região de venda. Milho. Bem bonito o milho, né? Não comentei lá no TradingView, mas também um movimento por enquanto aí no curto prazo de alta, tá? Para cima mirando na região de 77 ou 73, mais acima, 72,80, mais acima ali a faixa do 74, tá? Alvos um pouco mais amplo aí. Pro milho boi, que nós comentamos, eu não lembro se foi no vídeo do panorama de radar de swing trade desse final de semana ou se foi semana passada, né? Mas, por enquanto, defesa compradora de fato nessa região onde nós marcamos, tá? Para cima aí, a boi mira 380, mais acima 380. Eu sempre acabo arredondando, então é 373, depois 377. Próximos alvos aí para boi. E o principal lá em cima nos 390, tá? Deixa eu ver aqui, TL. Por enquanto ainda não deu, né? Olha. Vamos avaliar aqui a possibilidade de defesa para ver se ele faz isso. Mas assim, cara, o movimento tá bem fraco, tá? Mesmo nossa bolsa esticada, a maioria dos papéis, dificuldade no diário para fazer correção nos 60 minutos, ó, bem travado, volatilidade bem baixa. Então, bastante atenção. Vamos ver se tem mais
ativo que desenhou algum cenário durante o dia aqui. Ah, lembrei, CSNA que eu tinha aberto o estudo semana passada, estopado, né? E depois voltou a andar. Cadê os 60 minutos? Cadê os 15 minutos? Ó, vou redesenhar aqui qual foi a entrada, né? Teria sido aqui embaixo, ó, com o stop inicial aqui. O ativo andou, acho que 5% a favor, né? Eu comentei o trade de contratendência, o stop abaixo aqui desse fundo, ó, porque né? Ele tinha vindo, vindo. Ele veio, né? Abaixo desses fundos micro e renovou máximo. Então eu optei por colocar o stop aqui. E aí depois ele veio, tira aqui levemente positivo ou quase no 0 a 0 e volta a subir de novo. Ainda sigo de olho aqui, cara, mas é naquela ótica de day trade olhando ali durante o dia, tá? Essa região aqui dos 4,40, 4,40, 4,30 aqui para ver se surge alguma coisa de entrada de novo aqui para buscar a região de topo lá no diário, tá? Que é a faixa dos 4,90. Lembrando que é trade de contra tendência máxima. Papel forte para baixo, tá? Inclusive a região aqui dos 4,90, quem sabe R$ 5, 5,10 é buscar por validações de venda de continuidade, tá? Vamos ver aqui. Cara, São Martinho destaque subindo 5%, mas eu não consigo ver a entrada aqui ainda bem embolado. Tá nada muito claro ainda. O semanal talvez faça fechamento próximo da máxima, mas nada muito claro. Acredito que é o cenário da maioria dos papéis, né, da nossa bolsa, né? É... Agora deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu separei. Isso. Cara, o urânio, no curto prazo, ele está numa região de decisão, tá? Hoje fez uma abertura com uma rejeição caindo 4%. Essa região aqui, se voltar, olha, eu estou pensando em fazer um day trade. Day trade não, né? Um swing trade curto aqui no ETF de urânio vendido, tá? Avaliando essa região, essa rejeição nessa zona aqui, ó. Se a gente amplia o gráfico, ele vem mais ou menos em 50% de toda essa queda. Rejeitou forte nessa região aqui, olha, de fundos anteriores. Então, apesar de eu estar comprado no médio prazo, né, no curto prazo, eu vejo possibilidade de venda num reteste aqui, ó. Tá? Eu vou mostrando para vocês aí durante o dia, caso eu consiga fazer algo aqui nessa região para tentar pegar esse movimento para baixo. Tá? Por enquanto eu não vejo nada muito amplo, até porque tem um gap aqui no diário, olha. Mas, cara, pode ser que nesse reteste de topo ele dê uma possibilidade aqui de venda, tá? Aí tem que avaliar com o mercado aberto mesmo, né? Lembrando que a abertura é sempre às 10h30 da manhã lá fora, mas eu estou olhando isso para o urânio no curto prazo. Os dois ETFs, né, que eu já marquei aqui. Ou não, só aquele, acho que foi só aquele. Tem esse outro papel que está numa região boa para swing trade também lá fora, SKM, tá? Química Minera do Chile, enfim. Bem bonito papel no tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário, fazendo teste de antigo topo, agora como um suporte. Tá? Por enquanto a defesa de curto prazo está aqui embaixo. Pivô de alta acionado aqui em cima. Tô aqui olhando se eu consigo encaixar uma compra nessas regiões aqui, tá? Para buscar alvo lá na região dos $83. Eu adicionei mais alguns ativos que eu vi que tem disponível na minha corretora, porque aí ver se eu consigo fazer mais alguns swing trades aqui para mostrar para vocês em alguns ativos, tá? Deixa eu ver a ConocoPhillips. Também estou esperando correção para swing trade. Isso aqui tudo lá fora, tá, pessoal? Cenário internacional. Essa aqui é de cobre que eu já mostrei. Aí eu achei elas aqui na corretora também. Mas por enquanto não tem nada. Deixa eu voltar lá para a bolsa agora. Queria mostrar mais a questão do urânio, né? Deixa eu ver se tem mais algo aqui para nós finalizarmos. Panvel nada. Banco Mercantil, uma alta expressiva hoje. Sei que nos próximos dias deu alguma coisa, tá? Tá numa região de suporte, volume ainda fraco, ABV bem fraco.
Se fizer o fechamento assim, hoje fica interessante. Tá? Nós temos o difusor de fluxo querendo cruzar para cima, olha. Vamos ver o que vai acontecer quando esse difusor de fluxo chegar para testar aqui a força de médio e longo prazo, tá? Que é o movimento aqui mais forte do direcional. Tá? Vamos ver se ele vai vir para cá, o que seria esse preço dar mais uma subida, acredito eu. E num pullback, cara, com confirmações, pode ser que surja algo, né, de correção aqui, olha, para tentar um movimento mais para cima, tá? Pelo menos esse é o cenário aparentemente no momento para acompanhar nos próximos dias. Deixa eu ver se tem mais algum. Santander está num ponto de defesa, tá? Ainda não vejo venda, mas tem a possibilidade que eu marquei hoje nos 60 minutos para avaliar aí no decorrer da semana essa região dos 29,50, 29,80 aqui. Caso o preço volte para testar essa região, qual vai ser a reação dele, tá? Tô olhando aqui esses 60 minutos, deixa eu ver se nos 15 fica mais claro. Acho que fica mais claro assim, né? Movimentação de alta, pô, renovação e quebrou. Então eu tô olhando essa possibilidade. Se voltar para cá, olha, 15 minutos ali, ver se encaixa, 15, 60 minutos, ver se encaixa uma venda em Santander, tá? Mas é o ativo mais forte por enquanto do setor ali financeiro dentre as grandes. E aí olhando para BBAS, para Bradesco que fizeram um movimento forte de baixa, essa aqui ficou um pouco para trás, né? Então eu estou olhando isso. Axia idem, tá? Axia eu estou bastante de olho nessa região aqui dos 52,20, toda essa região que eu já demarquei aqui, para ver se surge alguma venda, tá? Não vejo compras nessa região, papel querendo perder um fundo forte da região dos 49, aí abre espaço para o paraquedas reserva mais abaixo nos 47, 44. E amplo, cara, aí pelo semanal tem espaço aqui, tá, cara? Lá para 42, mais fundo mesmo, só nos 39. E subiu em linha reta, deixou sem fundo para trás, o que não é bom. Tá? Então, olhando isso pelo diário, toda essa bagunça aqui, olha, o ponto central dela eu vejo como uma boa possibilidade de venda aqui nessas regiões. Ó. Mais para cima aqui, aí tem que avaliar, mas são tudo zona que eu vejo possibilidade de vendas. Aproveitar que eu tô aqui, deixa eu ver se tem mais algum. Multitrade que nós estamos acompanhando ainda não voltou nos pontos ali para buscar por revendas de curto prazo, né? Teste de polaridade, por enquanto corrigiu curto, acionou aquela venda pelo diário, que eu não peguei, aguardei a correção dentro dela aqui, ela não veio, ainda veio direto para baixo, alvo curto no fundo 25,90, mais amplo da projeção 24,90. Por enquanto nada de pullback ainda, assim como o IGTI 11 também, nós mapeamos bem, mas não consegui fazer entrada, tá? O papel veio direto, já está na região de fundo, agora para conseguir vender isso aqui é só se ele fizer uma correção para a região dos 24,20, 24,30 antes de chegar na região dos 22, né? Senão não tem nada para ser feito. E é isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês aí mais uma vez. Do mais, fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã. Espero que os vídeos, quando fiquem longos, não fiquem muito maçantes para vocês, tá? Senão vocês vão me cobrando aí pelos comentários. Beleza? Abração.